Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou, por mim suportou. Ele carregou a minha cruz. Vem ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe um pensamento do pastor John Stott, que ele diz o seguinte: se você quer ter uma definição de amor, vá ao Getsemane, porque o Getsemane é um lugar de amor. Meus queridos, o jardim, quando eu penso em jardim, eu penso num lugar de paz, mas na realidade, 2 jardins mudaram a vida da humanidade. O primeiro foi o Jardim do Éden, que deveria ser um lugar
É interessante que, Dilene, o significado dos dois jardins. O jardim do Éden devia ser o jardim da vida, mas passou a ser o jardim da morte. O jardim do Getsemane, o próprio nome quer dizer assim, prensa de, de azeite, ou lagar, lugar onde pisa o azeite. Então, veja só que coisa. O Getsemane devia ser um lugar de morte, se tornou um lugar de vida, porque foi no Getsemane onde Jesus decidiu. O Getsemane, ele fica perto do Monte das Oliveiras, e no Getsemane tem uma saída que dá para o deserto. Significa que, se Jesus quisesse, ele podia ter ido para o deserto e ido embora. Ele podia nos deixar se assim ele escolhesse. Mas ele resolveu ir para o Getsemane. Eu entendo que o Getsemane é também, irmãos, um lugar de batalha espiritual. E eu quero fazer realmente uma menção de que essa sala aqui também é um lugar de batalha espiritual. Porque muitas vezes, você que está aqui comigo nessa sala, muitas vezes você é forçado a não estar aqui. Não estar aqui. Quando, quando eu estava na ideia de, pelo poder de Deus, na verdade, tudo que é bom, a Bíblia diz, não vem da gente, é de Deus, de criar a sala, alguém disse para mim, mas pastor, você podia criar a sala 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, 9 horas da manhã, 7 horas, mas 4 horas da manhã, pastor, eu digo, é porque, meu irmão, eu quero criar um lugar de batalha espiritual. Na verdade, todos vocês que estão aqui, irmãos, não menosprezando nenhum, lógico, longe de mim, mas passaram por uma batalha espiritual, viu? É uma batalha espiritual. A pessoa está aqui 4 horas da manhã, porque ela precisa ter uma coisa. Uma coisa, esses que estão com as telinhas aqui ligadas aqui, ainda agora um me mandou uma mensagem no PV aí, disse assim, me deu o link da sala. Aí eu já passei. Irmãos, é preciso uma coisa para estar nesse lugar aqui. Disciplina espiritual, viu? Disciplina. Porque se não tiver, o cara se agarra com o colchão e vai, né? Com o edredom e vai dormir. Então, o Getsemane é um lugar de batalha espiritual. E eu posso dizer que essa sala, para honra e glória do Eterno, e eu já escutei aqui, de Leno e a Joana, com certeza mais do que eu, nós já escutamos aqui fruto de muitas vitórias espirituais nessa sala. Porque aqui é o Getsemane. O Getsemane, irmãos, é um lugar onde a gente chora, mas o Getsemane também é um lugar onde Deus dá consolo para a gente. A gente chora, mas também a gente recebe consolo do Eterno. Venha comigo agora, mais uma vez, até o jardim do Getsemane. Livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegando, Jesus com seus discípulos, eles, Jesus disse, assentai-vos aqui, enquanto vou orar. E, levando consigo a Pedro, a Tiago e a João, começou a sentir-se tomado pelo pavor e da angústia. Ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, de você dormir no lugar errado. Um exemplo, eu trabalhava em São Paulo e eu fui pegar, assim, dormindo, né, ali cansado, indo para o trabalho, de manhã cedo, e de eu descer na Moca, eu desci no centro de São Paulo, eu dormi, passou meu ponto. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você dormir no lugar errado. Uma outra vez eu fui trabalhar de porteiro, e você sabe, trabalhar de porteiro não é metrópole nem São Paulo, e eu dei um cochilo e quando eu acordei, o morador estava apitando lá, desesperado, para entrar no apartamento e no condomínio,
E aí eu levei uma bronca grande do síndico, porque ele disse, amigo, se você quiser dormir, você fica em casa. Aqui você não pode dormir, porque você é o porteiro do prédio. Jesus Cristo levou de Lendo dois escudeiros para orar com ele, Pedro e Tiago. E quando ele voltou, o que foi que aconteceu com os homens? Os homens estavam dormindo, foram tomados de um sono, eles não podiam dormir naquela hora. Meu irmão, não é mais tempo de dormir, é tempo de vigiar. E o Getsemane é um lugar de batalha espiritual. Na batalha espiritual, nós percebemos aqui duas armas importantíssimas. Duas armas importantíssimas. A primeira, pastor, qual é? É a oração. Porque no campo de batalha, se você não ora, você perde o escudo. Você não tem como ter defesa sem a oração. No Getsemane aqui, a gente percebe, irmãos, que é interessante. Assim como no Getsemane, Eva e Adão, eles se separaram ali por algum momento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Getsemane, meus irmãos, é um lugar de solidão. No Getsemane, você fica sozinho. No Getsemane, você não tem companheiro. No Getsemane, é você e Deus. O Getsemane é um lugar de você e Deus. Então, o Getsemane é um lugar de oração. Eu entendo que nós temos essa sala. Eu entendo que nós precisamos buscar a Deus de maneira coletiva. Mas o teu Getsemane é você e o gigante. No Getsemane é você e o gigante. E é no Getsemane que Deus dá força a cada um de nós. Foi no Getsemane que essa sala nasceu, essa sala de oração. E sempre que existir Getsemane, vai existir realmente sangue, suor e lágrima. O texto sagrado, irmãos, diz que, no verso 35, diz que adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, e ele dizia, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus Cristo, irmão, sendo Deus, ele tinha vantagem que para ele, na verdade, era uma grande desvantagem. Quando ele ajoelhou, a mensageira do Senhor, ela revela, dizendo que diante dele agora, ele via as próximas cenas. Os soldados estão vindo, vão me colocar uma coroa de espinho, vão me colocar na cruz, porque ele era Deus, e sendo Deus, ele tinha presciência, ele sabia o que ia acontecer. Então, até que ponto é vantagem você saber que alguém vem te prender, que vai te espancar, e aquelas cenas já passando na mente dele. E quando você olha para a pessoa ao lado, você vê a pessoa dormindo. E eu digo assim, Milena, é porque eles não tinham uma percepção, irmãos, ainda, os seguidores de Jesus, eles não tinham noção da batalha espiritual ainda, que eles estavam travando. E eles começaram a dormir. Na Bíblia, irmãos, o sono ele é associado, infelizmente, à incapacidade. O sono ele é associado na Bíblia, de certo modo, quando você vê ali Jonas, você vê as virgens que são imprudentes dormindo. Então, o sono na Bíblia está associado ao despreparo e, em alguns casos, até a perder a salvação, né? Sono, e foi tomado de sono, porque em algum momento eles deixaram que essa essa disciplina, eles deixaram e fizeram a vontade humana. Então, o segundo ponto importante no Getsemane é a submissão. Toda vez que você está numa batalha espiritual, você tem duas armas, irmãos, que eu quero destacar nessa manhã aqui. A primeira arma é a oração e a segunda é a submissão. Você está orando por alguém que está numa batalha espiritual e, por exemplo, você está orando por alguém que está passando por uma enfermidade e a sua vontade é que aquela pessoa fique curada, não é verdade?
se é um esposo, se é alguém que você ama. E Jesus Cristo, ele sendo Deus, mas ele sentiu o pior dos inimigos aproximar dele, que era a morte. E ele disse: Pai, se possível, o Senhor tire de mim essa agonia. Porém, eu não quero a minha vontade. Eu não quero a minha vontade. Eu quero a sua vontade. Então, meus irmãos, na verdade, quando a gente é submisso, a gente está dizendo que a vontade de Deus é soberana em nossa vida. A submissão te desarma. E diz até assim: você diz para Deus, até agora eu lutei com as minhas armas, mas agora, Pai, eu quero as suas armas. Eu quero que a sua vontade seja soberana na minha vida. Então, meus irmãos, cada um de nós precisamos ir até o Getsemane. Cada um de nós necessitamos passar pelo Getsemane. Sabe por quê? Porque o Getsemane é o lugar de pisar o lagar. O Getsemane é onde Deus diz assim: olha, Dileno, quando você era pequeno, você cingia você mesmo. Você ia onde você queria. Mas aqui no Getsemane, você vai onde eu quero. Aqui no Getsemane, você tem submissão. Aqui no Getsemane, você tem o seu momento de oração. Aqui no Getsemane, você chora. Aqui no Getsemane, você busca a minha vontade. E é nesse momento que a gente passa pelo milagre da transformação. Então, no Getsemane, eu aprendo, irmãos, a disciplina espiritual. No Getsemane, eu aprendo que, às vezes, é necessário ficar solitário com Deus. Só a gente e Deus. Às vezes, eu percebo que no Getsemane é hora da gente fugir. Fugir para onde, pastor? Fugir para os braços de Deus. É no Getsemane que nós percebemos, como diz numa música do Grupo Prisma Brasil, que diz assim: pois dentro da armadura só um menino há. Dentro dessa armadura que a gente vai criando às vezes, só um menino há. E esse menino, essa menina, precisa passar pelo Getsemane. E é por isso, irmãos, que existe um projeto como esse. Porque, de fato e de verdade, essa sala de oração, ela é um lugar reservado, não é? Porque no Getsemane, Jesus não levou todos, ele levou três. E os três que foram ainda não tinham uma noção. Ainda não tinham uma noção. Nessa semana agora, eu estou fazendo uma semana de oração na igreja lá, e um colega, um adolescente, convidou outro. E quando ele chegou na igreja, o coleguinha disse para ele: amigo, você não entendeu o lugar que você está. Olhou para ele e falou assim: olha, você veio para a igreja de short. Você veio para a igreja de short, cara. Você não pode vir para a igreja de short. Eu achei bonita a conversa dos dois, são amigos, né? Conversando assim. Ele disse: olha, aí no outro dia o outro veio. Aí já veio com a calça, né? Já veio com a calça, igual o colega, tá? Por quê? Porque na batalha espiritual, Deus vai dando para a gente, sabe o que, irmãos? Percepção. Deus vai dando para a gente, assim, aquela expertise espiritual. Deus vai dando maturidade. Deus vai dando crescimento. E isso, irmãos, a gente só aprende no jardim de oração. A gente só aprende realmente sendo pisado pelo lagar, sabe? Porque, às vezes, as aflições, parece que ela vai triturando a gente, as aflições vai moendo a nossa alma, mas, na verdade, vai nos purificando, vai tirando a impureza do nosso ser. Então, é por isso que existe, de fato, o jardim do Getsemane, porque o Getsemane é o caminho daqueles que vão sendo esmagados nas suas provas, triturados, né? E é como se Deus dissesse assim: olha, sorria,
Eu estou filmando você aqui, meu filho. Essas aflições, ela vai tirar de ti tudo aquilo que não parece comigo. E você precisa realmente passar pelo Getsemane. Jesus levou os seus filhos até o Getsemane, os três amigos ali de oração, Tiago, Pedro, André, Tiago, João, eram mais íntimos de Jesus. Então, isso significa que, muito embora a gente tenha amigos e parceiros de orações, o Getsemane é um lugar da gente ficar sós com Deus. E que nessa noite, nessa madrugada, ao começar desse novo dia, que a gente entenda realmente que precisamos passar muitas vezes nesse lindo jardim de oração. No jardim que era belo e que Adão e Eva se descuidaram e entregaram ao inimigo, foi no jardim do Éden onde nós perdemos, mas no jardim do Getsemane nós ganhamos com Jesus Cristo. Se no jardim do Éden o planeta foi, de certo modo, sequestrado, no jardim do Getsemane ele é resgatado. No jardim do Getsemane, o segundo Adão, ele mostra o caminho do sofrimento, o caminho de ser esmagado, mas o caminho que conduz a Canaã celestial. O meu sincero desejo nessa manhã é que você continue nesse jardim de oração. É que, de fato, se você tiver que sacrificar, que você não sacrifique aquilo que é espiritual, que você não sacrifique a sua comunhão com Jesus Cristo. Sabe, irmãos, porque se a gente perder dinheiro, a gente recupera. Mas se a gente perder a nossa espiritualidade, se a gente perder esses momentos com Deus, nós corremos o risco de sermos superficiais e fazer a coisa errada no lugar errado, como dormir demais e passar do ponto de ônibus, ir para a igreja que nem aquele adolescente de short, né? A gente fica, sabe como, irmãos? Como dizia a minha avó, minha saudosa avó, a gente vai para a missa sem saber o que que a gente vai fazer lá. Então, Jesus Cristo ensinou aos seus seguidores que existe o jardim do Getsemane e que é um lugar no deserto e que é um lugar de paz. É por isso que eu faço nessa madrugada essa pálida comparação de que, de fato, essa sala aqui é um Getsemane. Aqueles que ficam aqui é porque, de certo modo, eles querem intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, tem que ter oração e disciplina. Para ter intimidade com Deus, tem que, de fato, sacrificar a nossa própria vontade. E a minha vontade e a sua vontade é de, nessa hora, estar dormindo, porque às vezes a cama é um lugar convidativo, mas a gente entende que quando a gente prioriza uma coisa, ela tem tempo, a gente dá tempo para ela. Aquilo que você realmente quer, você dedica. E eu louvo a Deus por sua presença nessa madrugada. E que o Getsemane seja realmente esse lugar onde você chora, onde você se derrama, porque o texto bíblico deixa aí, no livro de Marcos, que Jesus se derramou na presença de Deus. Ele sempre foi igual a Deus, mas aqui ele via a sua responsabilidade de resgatar o planeta Terra, porque no jardim do Éden, Adão e Eva entregaram o planeta, e no jardim do Getsemane, Jesus resgata. Que essa sala seja o Getsemane na sua vida, que a sua fé seja resgatada, que os seus valores celestiais, que você possa repensar, que você possa pensar, meu irmão e minha irmã, na sua trajetória espiritual, naquele primeiro amor, assim como Jesus resolveu ir ao Getsemane, que você vá ao Getsemane nessa madrugada. Mas vá ao Getsemane com espírito quebrantado. Vá ao Getsemane com espírito de oração. Vá ao Getsemane dizendo a Jesus quem você é e quem ele é para você. Vá ao Getsemane com muito amor. Diga para ele das suas limitações. Diga para ele daquilo que tem atrapalhado a sua fé. Diga para ele que você tem ido à igreja de short,
que você tem dormido no ponto, que tem descido depois do seu ponto, na verdade, que você devia ter descido. Diga para Deus o que você está fazendo errado. Diga para Deus o que está machucando o seu casamento. Diga para Deus o que está torturando a sua fé. Porque no Getsemane você chora, mas no Getsemane você tem um bálsamo. No Getsemane você tem a cura da sua alma. E que ao sair desse jardim, você possa estar preparado para carregar a cruz e para seguir a Jesus Cristo. Você não gostaria, querido irmão e querida irmã, de entrar no jardim de Deus de oração nessa madrugada? Você não gostaria de orar e dizer para Ele, Senhor, que a sua vontade seja soberana na minha vida? Se possível, Pai, afasta de mim esse cálice que eu estou passando, essa prova. E se você tem uma prova nessa madrugada, e você diz assim, pastor, eu tenho uma grande prova, e Deus não tem tirado essa prova, é provável que Deus precise dessa prova para salvar sua alma. É provável que Deus precise que você permaneça um pouco mais no Getsemane. Eu louvo a Deus por você estar aqui comigo, por você priorizar, porque você podia realmente estar dormindo. Mas, de fato, se você está aqui, é porque o Getsemane faz todo sentido. É porque aquela noite que Jesus passou orando de maneira intensa, ele queria entregar a sua vida e o seu ministério nas mãos de Deus. Você também não gostaria de fazer o mesmo nessa madrugada? O que você tem em suas mãos, o seu talento, o seu ministério? Você não gostaria, meu irmão e minha irmã, de consagrar a sua vida a Deus? Você não gostaria realmente de pedir a Deus que desse um direcionamento? Você não gostaria de pedir a Deus nessa madrugada que salvasse a sua casa, que salvasse o seu lar, mas que para salvar a sua casa, para salvar o seu lar, para salvar o seu casamento, Deus precisa primeiro salvar você, porque o fruto de um salvo é outro salvo. Então, se você quer ter uma definição de amor, vá até o Getsemane. No Getsemane nós encontramos a oração de Cristo, a disciplina e a submissão. Quantos querem nessa madrugada? Aqueles que puderem. Quantos querem nessa madrugada? Quantos querem nessa madrugada? Nós temos aqui uma pessoa também da Angola, né? Mandou agora um recado aqui. Depois a irmã Joana vai dar um salve aí, a República da Angola. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus amados irmãos. Essa sala não é um patrimônio do pastor Leodesso, nem da Joana, e nem do Dileno, e nem dos amados. Essa sala é um patrimônio de Jesus Cristo. Porque Deus ergueu esse ministério, porque aqui o fraco é forte no Senhor. Quando você acorda de madrugada e você vai orar, você está dizendo assim, Pai, eu não quero dominar a minha vida. Eu não quero dominar o meu sono. Eu quero que o Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Quantos querem, e aqueles que conseguirem ligar a câmera, eu quero ver o seu sorriso nessa Páscoa com Deus. Você quer tomar essa decisão? Pastor, o Getsemane é um lugar de dor, o Getsemane é um lugar de angústia, mas eu quero, pastor, ir ao Getsemane nessa manhã, porque quando eu vou ao Getsemane, o Senhor muda a vida. Quando eu vou ao Getsemane, o Senhor mostra o teu poder. Levanta a tua mão, vamos conversar com o nosso Pai Celestial, bondoso Deus e amorável Pai. Se no jardim do Éden, os nossos primeiros pais perderam, no jardim do Getsemane, o nosso Deus resgatou. E Ele resgata a nossa fé, e Ele resgata a nossa esperança. E nós queremos ir ao Getsemane. Por isso, ó Deus, fortalece a nossa fé e nos dê uma quinta-feira abençoada em Tua presença. É a nossa, Pai, humilde oração, no nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao Jardim de Oração, em nome do Eterno. Deus abençoe. Um abraço, Dileno, e amanhã nós iremos até viajar um pouquinho e sair aqui do pátio, e amanhã nós iremos acompanhar a prisão de Jesus e o seu julgamento. Deus abençoe vocês, uma linda manhã, quinta-feira, na presença do Eterno.